Qual seria a sua reação se de repente viessem alguns mensageiros até a sua casa, batessem na sua porta e eles anunciariam que um grande e numeroso exército estaria na sua direção para te destruir? Hoje em dia, aqui no nosso país, ou aqui na nossa cidade, na sua cidade, não é muito comum nós ouvirmos histórias que de repente vem um exército, o inimigo, e nos invade. Mas e se você e eu, se nós entendermos que há uma guerra acontecendo, e que sim, existem planos para te destruir, planos para destruir você, planos para destruir a sua família, planos para destruir os seus valores, para destruir o seu povo, o nosso povo, para destruir tudo aquilo que você acredita. E vira e mexe, nós recebemos muitas mensagens que nos desestruturam e nos levam a ter medo. Uma doença na família, a notificação que você foi desligado da sua empresa e agora está desempregado, uma pandemia e a incerteza de como serão as coisas, as dificuldades e os problemas que aparecem sem avisar em nossas vidas, algumas vezes com a mesma proporção, com a mesma carga emocional que nós encontramos no segundo livro de Crônicas, com o rei Josafá. Ele recebeu uma notícia que o deixou com medo. Ele recebeu a notícia de que uma grande multidão, a notícia que 3 exércitos se juntaram para guerrear com ele. Diante de um problema real, o qual o rei Josafá assumiu que não podia resolver, ele voltou-se para Deus. Quantas vezes nós tentamos resolver alguma coisa, algum problema, mesmo sabendo que nós não temos condições de fazê-lo? A nossa capacidade de reagir, a sua capacidade de reagir e responder aos problemas dessa vida é determinante para o sucesso ou fracasso da nossa vida, da nossa jornada espiritual. Através do exemplo do rei Josafá, podemos aprender lições muito importantes, lições importantíssimas sobre como reagir de forma sábia e efetiva em meio às nossas guerras. O rei Josafá era filho do rei Asa, descendente de Davi, e foi um dos melhores reis de Judá. Foi um rei que adorava somente a Deus. Foi um rei que buscou purificar a terra, derrubando os postes ídolos, quebrando as estátuas das cidades altas. Ele inaugurou um sistema de ensino religioso, ele enviou levitas e oficiais para instruir o seu povo sobre a lei de Deus. Ele ordenou aos juízes que fossem justos em suas decisões. A sua riqueza, a riqueza do rei Josafá e principalmente a sua honra, eram famosas entre as nações e também dentro da própria Judá. E é um rei que tem uma preocupação com o seu povo que vai além do ser rei, além do administrativo. É uma preocupação, é como uma preocupação pastoral. E é com todo o seu reino essa preocupação. Judá, mas ele também se preocupava com Israel, pois ele pensava o Israel não mais como um povo dividido, pois neste período havia Judá e Israel, estavam divididos, ou Israel estava dividido entre reino do sul e reino do norte. O reino do sul era Judá, o reino do norte, Israel. E eles viviam em guerra, eles estavam divididos e em guerra. E nesse período, o rei Josafá, para se antecipar a qualquer tentativa de uma invasão do reino do norte de Israel, o que ele faz? Ele fortalece as suas muralhas na fronteira, fortalece as suas muralhas, as muralhas de Judá ao norte de Judá.
e envia um contingente maior do seu exército para guardar justamente as fronteiras e as redondezas ao norte de Judá. Vamos ler o segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1. Vamos ler neste momento o verso 1 até o 3. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. O que nós podemos perceber, o que nós podemos compreender com esses 3 primeiros versículos, por enquanto, com Josafá? Nós percebemos que Josafá ele fortificou o norte, correto? E de certa forma, ele relaxou com relação ao sul. O rei focou tanto com a fronteira com Israel, que quando soube que havia uma grande multidão, um grande exército, 3 exércitos vindo para guerrear contra ele, vindo de En-Gede, ainda mais de En-Gede, que era um local muito acidentado, não se esperaria nunca que viesse um ataque vindo de lá. Ele se sentiu surpreendido, então teve medo. O rei Josafá se preocupou tanto com uma coisa que acabou se esquecendo de outras. Eu lembro nas escolas e nos colégios que dei aulas, eu lembro de pais e mães que deixavam os seus filhos às 7 horas da manhã, lá na escola, lá no colégio, e os buscavam somente 7 horas da noite. Muitos. Eles focavam tanto na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua carreira, em fazer dinheiro, ter uma vida cômoda. Porém, nós percebíamos que eles perdiam os seus filhos. Quantas crianças, quantas vezes na educação infantil, nos anos iniciais também, nós não víamos as crianças chamando as professoras, chamando-as de mães. Em vez de professora, chamava-as de mães. Por quê? Porque eles não tinham vínculos com a própria mãe, e não tinham vínculos, inclusive, com o próprio pai. Foram pais que fortificaram o norte e relaxaram com o sul. Pais extremamente bem-sucedidos na sua profissão, mas que perderam seus filhos. Estamos em 21 dias, como já falamos, 21 dias de jejum e oração. E nessa semana que passou, nessa primeira semana, estivemos focados em interceder pela nossa família. Precisamos continuar fortalecendo a nossa família. Não podemos só fortalecer o norte, precisamos fortalecer tudo, principalmente a nossa família. Precisamos continuar edificando o nosso lar. Precisamos continuar erguendo as muralhas em nossas casas e intercedendo uns pelos outros, pais pelos filhos, filhos pelos pais, filhas pelas mães, mães pelas filhas, uns pelos outros, pais pelas mães, mães pelos pais e pelos avós. Não podemos, de forma alguma, e não aceite, não podemos perder a nossa família. Você não pode perder a sua família. Interceda. E também percebemos que Josafá teve medo. O rei teve medo. O rei Josafá, ele não era sobre-humano. Ele era como eu. Ele era como você. E ele sabia disso. Ele poderia ter se apoiado em seu sucesso, em sua carreira, em sua fama, em sua posição de rei, mas mesmo sendo rei, ele conseguia admitir a sua fraqueza, ele conseguia admitir a sua limitação. Pode ser um bom remédio
E eu creio que é um bom remédio agora chegar diante do Senhor, o nosso Deus, o seu Pai celestial que não te abandona e não falha com você, e dizer honestamente a Ele como você está. Pode ser um bom remédio, eu creio que é um bom remédio, dizer a Ele: Deus, eu estou assustado, Deus, eu estou cansado, estou frustrado, estou solitário, estou me sentindo tão sozinho, a solidão está tomando conta de mim, ó Deus, ou mesmo estou ferido, Deus, estou ferido, as pessoas me feriram, estou abatido, ó Deus, estou exausto, ou como Josafá, estou com medo. Você precisa respeitar a sua humanidade, eu preciso respeitar a minha humanidade. Nós precisamos reconhecer que sim, nós temos limites, e precisamos reconhecer quais são esses limites. Reconhecendo isso, precisamos expor os nossos limites e expor a nossa dor ao nosso Pai, ao Abba Pai. Nós só expomos a quem confiamos. Amém? E após se expor, Josafá busca o Senhor. E buscar ao Senhor é consultar Deus, é procurar respostas em Deus, é discernir tempos, discernir caminhos em Deus. Buscar ao Senhor é direcionamento. Então Josafá é direcionado a convocar um jejum em toda a nação. Quando as coisas ficam difíceis e o nível de estresse fica muito elevado, qual a primeira coisa que você faz? Algumas pessoas, elas lidam com essa carga comendo compulsivamente. Algumas outras buscam alívio na bebida. Algumas ficam muito emotivas, outras ficam agressivas, gritando com as pessoas ao redor, com todo mundo, com a família. Mas você pode viver de uma maneira bem diferente. Você pode escolher confiar, expor, buscar e colocar a sua esperança em Deus, somente em Deus. Você pode escolher, você pode viver de uma maneira diferente, diferenciada. O rei de Judá, ele convocou então um tempo de jejum e oração. E o povo respondeu de forma muito positiva, no verso 4. Permaneça com o texto aberto que nós vamos continuar lendo. Judá, no verso 4, segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do 4, vamos ler só o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Percebemos que toda a Judá, pessoas de todas as cidades de Judá responderam à convocação e se uniram sob o mesmo propósito, se uniram debaixo do mesmo direcionamento. Um povo, um direcionamento, um só povo, uma só visão. E se uniram para buscar a Deus, para pedir socorro ao Senhor, se uniram para clamar ao Senhor. Estavam juntos debaixo deste propósito de pedir socorro àquele quem podia socorrer, e somente aquele que podia socorrer. A oração, se formos pensar em oração, numa linguagem simples, acessível, significa falar com Deus com afeto, falar com Deus afetuosamente. É a linguagem do coração, que muitas vezes não sai nem por palavras, mas por lágrimas. É a linguagem da nossa alma. Já clamar é suplicar, é implorar, é manifestar a necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Clamar é invocar,
é abordar, chamar a presença, é encontrar-se, trazer para perto. Clamar é reconhecer a urgência da intervenção de Deus, a urgência da intervenção do Pai, do Senhor dos exércitos. O desespero e a angústia, a injustiça, o medo, a frustração e as necessidades, sim, são motivos para clamar. Somos tentados na nossa debilidade a abandonar as soluções de Deus e procurarmos as nossas próprias soluções, mas nesse momento, esse é justamente o momento de nós clamarmos àquele que pode nos responder e vai nos responder. A promessa de Deus para aqueles que clamam a Ele. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe, que ainda não sabe. Clama a mim, o Senhor, diz o Senhor, clame a Ele, e Ele vai te responder e vai te anunciar grandes coisas que você ainda não sabe. Ou Lamentações 2:19 diz: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos, pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Levanta-te, clama pelos seus filhinhos. Importante notar que o rei Josafá, sim, ele teve medo. Nós já falamos que ele teve medo, não, mas o medo não foi pelo que poderia acontecer com ele propriamente dito, mas o que poderia acontecer ao seu povo, o que poderia acontecer com a sua nação, o que poderia acontecer com cada cidade de Judá. Podemos perceber isso em seu clamor. Vamos ler a partir do verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruírem, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Que clamor esse do rei Josafá. Reparem que além de adorar, ele começa adorando, e ele reconhece e lembra os feitos de Deus em seu povo e na sua história. Ele louva o Senhor, mas também percebemos a sinceridade e a transparência diante de Deus e diante do seu povo. Repare o verso 12 de novo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Nós não temos força, não temos contingente, o nosso exército não é suficiente, as nossas forças não são suficientes, nós somos limitados. E ele termina: nós não sabemos o que fazer, o que trilhar, como fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
E talvez nós estejamos assim, sem saber o que fazer. Talvez haja uma grande multidão que está se aproximando, ou já se aproximou da sua vida, da sua família, da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Uma grande multidão para nos destruir, e neste momento estamos assim: o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E em muitos momentos das nossas vidas, nós não sabemos o que fazer, mas tenhamos a ousadia de clamar ao Senhor, de expor isso ao Senhor e declarar sinceramente ao Senhor: eu não tenho mais forças, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Com o clamor, Deus jamais te deixará sem resposta, a palavra dele garante isso. Salmo 34:6, clamou este pobre que não sabia o que fazer, mas que estava com os olhos postos em Ti, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, aleluia. Salmo 3, verso 4, com a minha voz clamo ao Senhor, com a sua voz clame ao Senhor, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Salmo 18, verso 3, invoco ao Senhor, que Ele é digno de louvor, e sou salvo, eu sou salvo dos meus inimigos. Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 86, verso 7, no dia da minha angústia eu clamo a Ti, porque Tu me respondes, aleluia. E guarde no seu coração esse texto em Lucas 18, verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ainda precisamos também compreender e crer no poder que há na concordância, há poder na concordância, amém? Há poder em andar debaixo da mesma visão. Vamos ver o verso 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos os homens de Judá, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o Judá estava lá. Um só povo, uma só visão. Não foram alguns homens, foram até lá, algumas mulheres e algumas crianças. A palavra é clara, todos os homens estavam lá com suas mulheres e crianças. Algumas traduções, todo o Judá estava lá com suas mulheres e as suas crianças. Todos estavam, um só povo, uma só visão. Um só povo debaixo da mesma direção e do mesmo propósito. A partir do 14, então, no meio da congregação, com o povo reunido, unido debaixo da mesma visão, do mesmo propósito, clamando ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor, então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Esta peleja não é sua, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar.
Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aleluia! A resposta veio. Eu acho que você não entendeu ainda. A resposta veio. Eu não sei se você não entendeu ou se você não crê. A resposta veio. E eu te convido neste momento a reagir como o povo de Judá reagiu ao ouvir a resposta. A resposta veio, e como eles reagiram? Então, Josafá, verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Assim que eles ouviram a resposta, Deus respondeu e eles ouviram. Assim que ouviram a resposta, eles adoraram e louvaram. Eles se prostraram para adorar e se levantaram para louvar. Antes da vitória, eles adoraram e louvaram. Eles não precisaram ver os feitos da salvação, eles não precisaram ver a vitória acontecer naquela guerra. Eles simplesmente creram na promessa de salvação. Eles simplesmente creram naquilo que o Senhor lhes falou e lhes respondeu, e de que o Senhor estaria com eles. Então eles adoraram e louvaram. Adoraram e louvaram. Ouvir a voz de Deus, ouvir a resposta, reagindo, adorando e louvando. Nós não precisamos esperar para ver a vitória. Nós não precisamos esperar para agradecer e louvar ao Senhor. O Senhor já respondeu. É tempo de adorar e louvar. Todos nós precisamos parar de ter vergonha de Deus e começar a clamar de verdade. Não podemos mais clamar sem falar verdadeiramente. Clamar, nós vimos, também faz parte do bradar em voz alta. Não é boca mole, não é bradar. Há uma necessidade urgente. Não há uma necessidade urgente na sua família? Creio que há uma necessidade urgente, talvez na sua família, se não na sua, algum parente seu, ou talvez o seu vizinho, ou a sua família aqui, povo de Deus. É tempo de começarmos a clamar pela nossa família, pelo nosso povo, pela nossa cidade, pois há sim uma necessidade urgente, porque há um grande exército querendo nos derrotar, há um grande exército querendo derrotar a igreja, há uma frieza espiritual rondando os nossos lares, há uma frieza espiritual rondando os lares daqueles que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há uma guerra espiritual feroz acontecendo neste momento para te destruir, para nos destruir enquanto família, enquanto igreja, enquanto cidade, enquanto estado, enquanto nação. Há uma guerra acontecendo e nós precisamos nos posicionar. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos colocar as nossas vozes de uma forma audível, em alta voz, clamando pela necessidade urgente. Aprendemos que a intercessão, nós intercedemos porque sabemos aquilo que Deus tem para mim, para a nossa família, pela sua esposa, pelo seu marido, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação. Nós intercedemos. Agora é tempo de clamar, porque há uma necessidade, há uma guerra, há exércitos vindo, há um espírito de engano rondando toda a nossa esfera política, econômica, social, a microesfera das nossas famílias. Há um espírito de engano rondando e nós precisamos clamar e enfrentar, nos posicionar frente a esta guerra. Precisamos parar de ter vergonha de clamar.
clamar juntos. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos como teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, e nós nos humilhamos, e aqui estamos para clamar a ti, Senhor, pela nossa família, Pai, em nome de Jesus, que cada família em suas casas, Pai, em nome de Jesus, abra a sua boca para clamar pelas suas necessidades urgentes, sabendo e compreendendo que há um exército para destruí-los, pois o inimigo anda em derredor para devorar como um leão, querendo devorar estas famílias, esta cidade, Pai, em nome de Jesus, que em nome de Jesus clamemos pedindo pelo socorro ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos e é o Senhor quem nos ajudará. Ó Pai, sabemos que quando clamamos o Senhor não nos deixa sem respostas, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o teu povo, Senhor, o teu povo esteja aquecido, com o coração aquecido pela tua presença, ó Pai, diariamente, Pai, que em cada lar, Senhor, realmente nasça uma igreja, que cada pai de família esteja se posicionando como sacerdote do seu lar, orando, intercedendo pela esposa e pelos filhos e pelas filhas, em nome de Jesus, que cada mãe esteja orando, intercedendo, clamando pelo seu marido, pelos seus filhos e pelas suas filhas, que cada filho e cada filha esteja orando e clamando, intercedendo pelo seu pai, pela sua mãe, em nome de Jesus, porque o Senhor está revelando, o Senhor vai revelar ainda mais sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e vai demonstrar a urgência, a necessidade do clamor, Senhor, pelas famílias de nossa cidade, do nosso povo, de nossa igreja, da sua igreja em casa, Pai, em nome de Jesus, que nos levantemos para te louvar, já te louvando pelas maravilhas que o Senhor ainda vai fazer, vai fazer, que possamos entender esta palavra como uma palavra que vem a nós como uma palavra profética, dizendo que amanhã nós veremos maravilhas, e cremos que o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus, que o seu povo, Pai, em nome de Jesus, tenha a ousadia de clamar a Ti, Senhor, de se expor, porque nós confiamos em Ti, que o seu povo se exponha a Ti, confie em Ti, busque o direcionamento a Ti, em Ti, Senhor, porque só o Senhor possui todos os caminhos que levam à verdade, porque o Senhor é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, somente em Ti nós temos vida, Pai. Ó Pai, levanta neste momento o abatido, Pai, o abatido que está com o coração abatido, levante-o, Senhor, e coloque-o a falar contigo, Senhor, sobre o seu abatimento, sobre as suas limitações, sobre as suas feridas, e clamar a Ti da necessidade urgente que há na vida dele, Pai. Nós clamamos também, ó Pai, por cada um que está enfermo, Pai, nós clamamos pelo Teu socorro urgente, Pai, que em nome de Jesus, as famílias sofrem, Senhor, as pessoas sentem dores, seja neste vírus demoníaco ou em qualquer outra doença, Pai, que o Senhor esteja neste momento colocando a sua poderosa mão de cura, vem e cura, porque nós cremos que o Senhor é a cura, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e o Senhor é o Deus que cura, Pai, em nome de Jesus, devolve toda a vida, Senhor, àquele que está enfermo, em nome de Jesus, e derrama a esperança aos seus familiares, Pai, em nome de Jesus, e nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor nos responderá, sabemos que o Senhor nos mostrará grandes coisas que ainda não sabemos, mostra-nos, ó Deus, ó Pai, e já hoje mesmo nós já te adoramos, Senhor, e te louvamos, nós lembramos dos teus grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas particulares, individualmente, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, ó Pai, o Senhor tem realizado maravilhas e nós lembramos disso, Pai. Ó Deus, e te louvamos por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, este nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, irmão, continue conosco, nesse tempo de jejum e de oração, e que possamos desde já clamar ao Senhor, e ao mesmo tempo que clamamos ao Senhor,
clame ao Senhor e levante um aleluia, louve ao Senhor, levante um aleluia bem forte, levante um aleluia mais alto que a frieza espiritual que tem rondado o seu lar, o seu coração. Um aleluia mais alto, mais forte que a desesperança que está querendo tomar conta do seu coração. Levante um aleluia, sim, na presença do inimigo, deste grande exército que quer nos destruir. Levante um aleluia, louve ao Senhor. Levante um aleluia mais alto, mais forte que os ruídos que querem abafar este teu clamor. Levante um aleluia, pois as canções são armas para o povo de Deus, e você faz parte do povo de Deus, você faz parte deste povo. Levante um aleluia, pois creia, o céu vem guerrear por nós. Aleluia, levante um aleluia, aleluia, aleluia. Mais alto que os ruídos.